Oi, pessoal. Eu sou a Jéssica e hoje nós vamos falar um pouco sobre as ondas. O ramo da física que estuda as ondas, ele é chamado de ondulatória. Mas o que é uma onda? Uma onda, ela é uma perturbação ou um pulso que se propaga. O objeto que causa essa propagação, ele é chamado de fonte. Existem dois tipos de ondas: as ondas mecânicas, aquelas que necessitam de um meio para se propagar, como a água e o ar, por exemplo, e as ondas eletromagnéticas, que são aquelas que não precisam de um meio para se propagar. É importante a gente ter em mente que essas perturbações, as ondas, elas transportam energia sem transportar matéria. Um exemplo de onda eletromagnética é a própria luz. A luz que sai do Sol, que chega aqui para a gente aqui na Terra, ela viaja no vácuo do sistema solar até chegar aqui, transportando energia. Existe uma teoria chamada teoria ondulatória da luz. Ela diz que a luz e o som são ondas e, em detrimento à teoria corpuscular proposta por Newton. Newton, ele propôs que a luz ela era formada por pequenas partículas, que ele chamou de corpúsculos. Mas outro cientista chamado Leibniz, ele propôs que a luz ela era formada por ondas. Dessa maneira, na época se tinham essas duas teorias se confrontando. O experimento feito por Thomas Young, que ficou famoso como experimento da dupla fenda, ela corroborou com a ideia de que a luz é formada por ondas. Por quê? Porque nesse experimento, os fenômenos de difração e interferência da luz, que nada mais são que a difração é o fenômeno que acontece quando a onda ela encontra um obstáculo no caminho e ela acaba desviando e se encontrando, né, a onda mais à frente. E a interferência da luz acontece quando as ondas se interceptam em determinado ponto, ou seja, elas se encontram, duas ou mais ondas, e acabam se sobrepondo no mesmo ponto. Esses dois fenômenos, eles só eram possíveis de ser observados com a interpretação da luz como uma onda. Quando você pensava na luz como partículas, a gente não conseguia observar esses fenômenos. Dessa maneira, esse experimento ele deu força à ideia de que a luz era formada por ondas. Mas, no começo do século XX, com o advento da teoria quântica, a ideia da quantização da energia em foco, foi proposto que a luz ela não é somente uma onda em 100% das situações. Ela também é formada por partículas. E ora ela se comporta como onda e ora ela se comporta como partícula, depende da situação. Dessa maneira, ficou comprovado que tanto Leibniz como Newton estavam corretos nas suas teorias, mas ambos só observavam o fenômeno quando ele acontecia. Um quando acontecia como era uma onda e o outro quando era uma partícula. Oi, pessoal, meu nome é Keila. E agora que vocês já conheceram um pouco, né, sobre o que seria uma onda mecânica, o que seria uma onda eletromagnética e a sua história, a gente vai focar um pouco nas ondas mecânicas. Nesse caso, em duas classificações que competem, né? Que são as ondas longitudinais e as ondas transversais. Pode passar. Bom, para poder explicar um pouco para vocês, eu vou falar um pouco sobre o que seria vibração e o que seria propagação. A vibração, quando eu falo para vocês em vibração, seria a direção em que eu faço o movimento ali de perturbação dessa onda, né? E a propagação é a direção em que essa onda está indo. No caso das ondas longitudinais, quando eu faço um movimento ali, a perturbação, a vibração, em uma direção e, e essa onda ela se propaga, né? Vai para a mesma, então a gente classifica elas como isso, como ondas longitudinais. Já as ondas transversais, elas são um pouquinho diferentes, né? Porque ela, o movimento ali de a vibração e a propagação, elas vão ser perpendiculares. Aí o que eu estou dizendo, né, com isso?
que enquanto eu faço o movimento ali de perturbação em uma direção, no caso do exemplo na vertical, a minha onda está se propagando na horizontal, né? Então, essa é uma das diferenças bem nítidas assim entre as duas e uma característica bem forte. E para a gente deixar bem marcado assim na mente, lembrem-se sempre disso. A, as ondas longitudinais, você vai fazer o movimento ali de perturbação em uma direção e ela vai se propagar na mesma. As transversais você faz em uma direção e ela se propaga perpendicular a isso, né? Lembrem dessa transversais, vocês tentem pensar nessa ondinha assim e as longitudinais nesse movimento de pulsação, sabe? E agora a gente vai falar um pouco, né, sobre as fórmulas, é, a gente vai demonstrar um experimento e também vocês vão ver uma demonstração no FET, tá? Beleza, pessoal? Boa noite, pessoal. Eu sou Isabelle e eu vou estar falando com vocês um pouquinho sobre as fórmulas relacionadas a ondas. Bom, mas antes disso, é importante a gente entender alguns pontos sobre uma onda. Aqui nessa imagem, nós temos um menino que ele está formando ondas como se fosse com uma corda. Então aqui a gente tem uma onda. E nessa onda, o ponto mais alto dela nós chamamos de crista e o ponto mais baixo de vale. E nós temos também a amplitude, que é medido desde o ponto mais alto até a metade da nossa onda aqui, ou do ponto mais baixo até esse meio aqui da nossa onda. Então isso é a amplitude. Nós temos também o comprimento de onda. O que é o comprimento de onda? É quando a nossa onda ela começa a se repetir. Por exemplo, essa pontinha aqui até essa pontinha aqui, nós temos um comprimento de onda, certo? Porque a gente vê que ele começa a se repetir aqui. A gente pode medir de uma crista a outra, ou de um vale a outro. É quando a gente vê que há repetições. Aí nós temos o comprimento de onda, certo? Então nós vamos falar sobre a equação fundamental da ondulatória, que é a velocidade de propagação de uma onda é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. A velocidade nós medimos em metros por segundo, o comprimento de onda em metro e a frequência em hertz. Para a gente entender um pouquinho melhor, é bom a gente também entender a relação entre período e frequência. O período ele é o tempo gasto de uma oscilação completa, que é calculado por 1 sobre a frequência, né? 1 dividido pela frequência. Então, é o tempo que a onda demora para fazer uma oscilação completa e é medido em segundos. E a frequência é o inverso do período, que é igual a 1 dividido por período, que é medido em hertz. Então, aqui, para calcular a velocidade de propagação de uma onda, a gente precisa saber o comprimento de onda, que nós sabemos que é de um ponto a outro, onde a onda ela começa a ter repetições. E vezes a frequência. A frequência, como já foi mostrado aqui, é o inverso do nosso período. O período é o inverso da frequência. Então, sendo assim, nós conseguimos medir a velocidade de propagação de uma onda através do comprimento de onda dividido pelo período ou pelo nosso comprimento de onda vezes a frequência. Então, essas são algumas fórmulas relacionadas ao ondulatório, que são as fórmulas que vocês vão estar utilizando
relacionados a esse assunto, ok? Então é isso, pessoal. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Cláudia e eu vou mostrar um pouco para vocês um experimento que vocês podem reproduzir aí na casa de vocês para vocês visualizarem, né? Brincarem um pouco sobre ondas transversais, né? Sobre as ondas mecânicas. Então, ó, o que vocês vão precisar? Aqui a gente tem um roteirinho. Então, precisar apenas de massinhas, espetos de palito de churrasco, fita adesiva para prender e uma régua para medição. Então, a gente corta a massinha em pedaços iguais. No caso, a gente cortou 48 pedacinhos, fizemos bolinhas com elas. E aí, prendemos em cada um dos palitos. No caso aqui, a gente tem 24 palitos espaçados 7 centímetros um do outro. Observe que os palitos eles estão posicionados bem no meio da fita. É muito importante o espaçamento estar correto e o palito estar exatamente equilibrado, para que assim a onda possa circular certinho pelo experimento, para que haja um movimento harmônico. Observe aqui a montagem. E aqui está pronto, olha só. Vamos ver então um pouco do seu funcionamento. Ó, esse é um experimento para mostrar um pouco sobre o funcionamento de uma onda transversal. Como uma onda transversal é? Eu tenho um movimento longitudinal, o movimento da onda, ela forma uma perpendicular com a sua trajetória. Então, a onda ela vai tentar fazer esse percurso. Enquanto a onda ela quer subir para cima, né? Não tem mais para onde ela ir. O seu caminho é para cá, ó. Então, enquanto ela vai seguindo essa trajetória horizontal, a sua formação é formada na parte superior. Isso é o ângulo de 90 graus. Bom, já que vimos isso, vamos ver agora como ele funciona. Observe só, quando batemos aqui na ponta, há uma movimentação. O interessante é que se a gente bate, né, mais de uma vez, observe só, há uma interferência construtiva. Então, se eu bato 2 vezes, está tendo uma construção de onda. E se eu bater, né? E se eu bater de um lado do outro, o que vai acontecer? Olha só, 2 pessoas estão batendo, uma vai bater nessa ponta, a outra vai bater na outra. Olha, as ondas diminuíram. Isso é a interferência destrutiva, ok? Vocês podem tentar fazer em casa, é muito fácil, divertido. Certo, pessoal? Olá pessoal, eu sou a Larissa. Hoje iremos trabalhar em mais uma simulação utilizando o FET para complementar o experimento anterior, certo? Hoje iremos trabalhar com onda em corda. Caso você tenha curiosidade de conferir essa simulação em outro momento, eu vou disponibilizar o link logo acima, ok? E vamos lá, bora começar. Para começarmos essa simulação, vamos dar o play aqui. Lembrando que você também pode baixar a simulação, caso queira salvar no seu computador. Antes de começar a trabalhar nessa simulação, vamos pensar uma coisa. Como a gente realizaria uma onda em uma corda no dia a dia? É uma coisa bem simples e a gente vai ver logo agora. Um exemplo muito simples de a gente obter uma onda, por exemplo, é amarrando uma corda numa extremidade fixa, como está aqui na imagem, numa árvore, por exemplo. Se a pessoa fazer esse movimento de levando a mão para cima e para baixo, o movimento da mão da pessoa irá provocar uma sucessão de ondas, que passarão pela corda com uma velocidade de intensidade V, conforme a gente já está vendo na figura, certo?
Voltando à nossa simulação, podemos perceber que era um pouco parecida com a nossa imagem. Ao lado temos um objeto fixo, que pode ser a árvore, né, representado pela árvore, e um objeto móvel, que pode ser representado pela pessoa, certo? Aqui vemos que temos a amplitude da onda, temos a frequência. Mas que tal a gente relembrar um pouquinho desses conceitos? Quando falamos de uma onda, não podemos esquecer que toda onda possui alguns elementos, como por exemplo a crista, que é o seu ponto mais alto. Em compensação, o ponto mais baixo de uma onda é chamado de vale, como podemos ver aqui na figura. Anteriormente também falamos que toda onda possui uma frequência. O que é essa frequência? É o número de ciclos feitos por um ponto vibrante numa unidade de tempo. Essa unidade de tempo a gente chama de período, que é o intervalo de tempo para que cada ponto do meio onde a onda está se propagando execute uma oscilação completa. Então, como a gente pode ver aqui na figura, a frequência é essas oscilações que são realizadas na onda, certo? Toda onda também possui uma amplitude, que é essa distância de uma crista ao seu ponto de equilíbrio ou de um vale ao seu nível de equilíbrio, certo? Então, a gente pode ver aqui na figura essa distância. Também toda onda possui um comprimento, que é essa distância entre uma crista a outra ou um vale a outro, certo? Agora que já relembramos alguns conceitos, podemos retornar à nossa simulação e mexer em algumas variáveis. Amplitude, por exemplo. Quando aumentamos a amplitude, a distância entre o nível de equilíbrio e a crista ou vale aumenta também. Quando aumentamos a frequência, o número de oscilações também irá aumentar. Caso reduzimos, também irá se reduzir, certo? E agora que já relembramos os conceitos, vimos isso na simulação, que tal a gente fazer um pequeno exercício? Vamos lembrar da figura que vimos anteriormente. E agora, se essa pessoinha começa a realizar uma onda nessa corda, vamos descobrir qual é a amplitude que tem essa onda, qual o comprimento, qual a sua velocidade, qual a sua frequência e qual o seu período. Vamos observar essa figura agora. Sabemos que a distância é dada entre o nível de equilíbrio até uma crista ou até uma onda, certo? Como podemos ver aqui, o nível de equilíbrio e a distância até uma crista é de 10 centímetros. Então, vamos inserir esse dado na tabela. E o comprimento? O comprimento é dado entre a distância de uma crista a outra ou de um vale a outro. Como podemos ver, a distância entre uma crista a outra é de 40 centímetros. E a velocidade que essa onda passa pela corda? Também temos aqui, se a gente olhar na figura. Vamos inserir na tabela. Aí vocês podem se perguntar, como eu vou descobrir a frequência? Vamos lembrar de uma relação. Velocidade é igual a lambda vezes frequência, mas a gente quer descobrir frequência. Então, o que a gente vai fazer? Vamos isolar. Isolando e colocamos os dados que já temos, descobrimos então que a frequência dessa onda é de 2.000 Hz. E o período? Como a gente vai descobrir o período? O período, a gente vai utilizar essa relação. Período é igual a 1 dividido por frequência. Colocando os dados que já obtemos na fórmula, descobrimos então que o período que a onda realiza um ciclo completo é de 5 vezes 10 a menos 4 segundos. Então, assim obtemos todos os dados que precisamos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da simulação, de realizar exercícios e que tenham compreendido um pouquinho mais os conceitos de onda mecânica, certo? Até a próxima, pessoal!